A solidão sempre carregou uma fama injusta. Desde cedo, nos ensinaram que estar sozinho é sinônimo de fracasso, rejeição, abandono. Quando alguém é visto em um restaurante sem companhia, logo surgem julgamentos. Coitado, não tinha ninguém para estar com ele. Quando uma pessoa escolhe viajar sozinha ou se afastar de círculos sociais barulhentos, sempre há quem pergunte com espanto: mas você não sente falta de alguém ao seu lado? O problema é que fomos condicionados a acreditar que estar só significa estar incompleto. Mas e se fosse o contrário? E se a solidão não fosse ausência, mas presença? Não o vazio da vida, mas o espaço onde a vida finalmente pode ser percebida? O estoicismo nos convida a enxergar o mundo de forma crua, sem filtros românticos que distorcem a realidade. E a primeira verdade que o estoico aprende é a da impermanência. Tudo muda, tudo passa, nada é estático, nada é nosso para sempre. As pessoas que hoje caminham ao seu lado, em algum momento, seguirão caminhos diferentes. Os lugares que você chama de lar, um dia, deixarão de existir ou deixarão de ser seus. Até mesmo o corpo que agora habita está em constante transformação. A cada respiração, células morrem, outras nascem. E até sua mente, com suas lembranças, medos e esperanças, nunca é a mesma por mais de um instante. A impermanência é inevitável, e a solidão é o reflexo mais evidente dela. Você pode amar profundamente alguém, pode cercar-se de amigos, pode ter milhares de seguidores e uma vida social intensa. Mas mais cedo ou mais tarde, terá que lidar com o silêncio de estar apenas consigo mesmo. E aqui mora a grande questão. Se você nunca aprendeu a estar em paz na solidão, a vida sempre vai te pegar desprevenido. Vai se agarrar a pessoas, a relacionamentos, a grupos, a ideologias, como se fossem boias de salvação em um oceano turbulento. Mas todas essas boias, cedo ou tarde, afundam. O estoico não foge dessa realidade. Ele a encara de frente. Ele entende que a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade de despertar. Pense por um momento. Quando foi a última vez que você esteve realmente sozinho, sem distrações, sem música de fundo, sem rolar a tela do celular, sem buscar qualquer tipo de fuga? A maioria de nós não suporta sequer alguns minutos no silêncio absoluto da própria mente. Corremos para preencher o vazio com qualquer coisa. Mensagens, séries, barulho, conversas superficiais. Mas é justamente nesse silêncio que mora a chance de descobrir quem realmente somos. A solidão é um espelho que não mente. Quando você se permite estar só, sem máscaras, sem a necessidade de impressionar ninguém, começa a perceber suas próprias sombras e luzes. Enxerga seus medos, suas inseguranças, mas também sua força e sua criatividade. É como limpar um vidro embaçado. Aos poucos a visão fica mais clara. Os grandes pensadores, artistas e líderes da humanidade aprenderam a usar a solidão como ferramenta de crescimento. Marco Aurélio, imperador de Roma, passava noites escrevendo suas reflexões em cadernos particulares, escritos que jamais foram pensados para publicação, mas que se tornaram as Meditações Estoicas, um dos livros mais poderosos da filosofia. Ele escrevia sozinho, não para os outros, mas para si mesmo. E é nesse detalhe que mora o segredo. A solidão é o lugar onde você para de falar para o mundo e finalmente começa a conversar consigo mesmo. Na impermanência da vida, tudo que é externo se dissolve. O único ponto de estabilidade que resta é a sua própria consciência, sua capacidade de interpretar e reagir aos acontecimentos. E isso ninguém pode tirar de você. Quando você compreende isso, a solidão deixa de ser medo e se transforma em liberdade. Pense em uma árvore em pleno inverno. Todas as folhas caíram. À primeira vista, parece desprovida de vida, nua, vulnerável. Mas por dentro, a árvore está acumulando força, nutrindo-se para florescer na primavera. Assim é a solidão. O aparente vazio esconde um terreno fértil para o renascimento. Exemplo prático. Imagine alguém que decide, pela primeira vez, viajar sozinho. No início, a sensação é estranha. Não há com quem comentar a beleza da paisagem.
Não há companhia para dividir a refeição. Surge o desconforto. Mas com o tempo algo muda. Essa pessoa começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos: o som do vento, a textura da comida, a intensidade das cores ao redor. Descobre que pode caminhar no próprio ritmo, que pode escolher livremente o próximo destino. E, sobretudo, percebe que está completa, não porque não precisa de ninguém, mas porque a própria presença basta. Esse é o despertar que a solidão oferece. Ela nos lembra que não precisamos estar sempre cercados para viver de forma plena. Na verdade, muitas vezes é quando estamos só que descobrimos a imensidão da vida. Mas aqui vem o desafio. Para aceitar a solidão como mestra, é preciso primeiro atravessar o desconforto que ela traz. No começo ela dói. A mente tenta preencher o vazio com lembranças, arrependimentos, preocupações. O coração sente a ausência. Mas se você suporta esse silêncio sem fugir, se permanece presente, algo acontece. O medo se dissolve e em seu lugar surge a clareza. Os estoicos entendiam que a vida não nos pertence. Tudo o que temos nos foi emprestado. E, portanto, apegar-se desesperadamente a pessoas e coisas só gera sofrimento. A solidão, nesse sentido, é um treino para a vida. É a experiência de estar nu diante da impermanência e, ainda assim, perceber que você continua inteiro. Metáfora. É como aprender a nadar. No começo, o medo de afundar é paralisante. Mas quando você solta o corpo e confia, descobre que a água também sustenta. A solidão é essa água. Se você luta contra ela, se afoga. Se você relaxa e aceita, descobre que ela pode te sustentar e até te levar mais longe. Na prática, a solidão ensina que nada externo define quem você é. Você pode perder tudo: amizades, status, bens, relacionamentos, mas sempre terá a si mesmo. E isso é mais do que suficiente. Por isso, o despertar na solidão não é isolamento amargo, mas reconciliação com a vida. Quando você consegue estar em paz consigo mesmo, descobre que pode estar em paz em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ou até sem ninguém. E é exatamente nesse ponto que a solidão se transforma de inimiga em aliada. Ela deixa de ser um quarto escuro e passa a ser uma janela aberta. Deixa de ser ausência e se torna espaço. Um espaço fértil, silencioso, onde você aprende a ser inteiro, mesmo na impermanência de tudo. A liberdade interior e o desapego da validação externa. Vivemos em uma era em que a conexão é celebrada como virtude suprema. Redes sociais nos prometem proximidade. Milhares de amigos digitais parecem significar status, e estar sempre disponível virou quase uma obrigação. O celular vibra no bolso como um lembrete constante de que você não pode ficar em silêncio. Sempre há alguém que espera sua resposta. Sempre há uma notificação que exige atenção. Mas por trás dessa rede de conexões, esconde-se um medo profundo, o medo de estar só. É por isso que tantos mergulham em conversas superficiais, produzem conteúdos forçados e até moldam suas vidas em torno do que acreditam que os outros querem ver. O que os move não é a autenticidade, mas a necessidade de validação. Essa é a prisão invisível do nosso tempo. A maior parte das pessoas não vive para si mesmas, vivem para serem vistas. Tomam decisões não porque acreditam nelas, mas porque temem o julgamento. Medem seu valor pela quantidade de curtidas, comentários ou aplausos que recebem. Mas o estoicismo traz uma verdade dura. A validação externa nunca será suficiente, porque ainda que você conquiste a aprovação hoje, ela é tão impermanente quanto tudo na vida. A mesma multidão que hoje aplaude, amanhã pode vaiar. A mesma pessoa que hoje diz te amar, amanhã pode te deixar. Se sua identidade depende disso, você estará condenado a viver em constante instabilidade emocional. Epicteto foi claro: se você quer ser invencível, não lute por aquilo que não depende de você. E nada depende menos de você do que a opinião dos outros. Quando você não suporta a solidão, fica preso a esse jogo interminável de buscar aceitação.
É como tentar encher um copo furado. Por mais água que derrame, ele nunca fica cheio. Sempre falta algo, sempre precisa de mais aprovação. Mas quando você aprende a estar só, percebe que esse copo já não precisa ser preenchido de fora, porque ele já transborda de dentro. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo que não precisava da plateia. Ele escrevia para a própria consciência e não para os elogios alheios. Ele entendia que o maior juiz da sua vida é ele mesmo. Isso é liberdade interior. Viver de acordo com sua própria razão, com seus próprios princípios, em vez de se curvar diante da oscilação das expectativas externas. Metáfora. É como ser um navio em mar aberto. O vento pode soprar em direções diferentes, as ondas podem se agitar. Se você deixa que cada rajada de vento decida para onde vai, jamais chegará a lugar algum. Mas se tem clareza do seu rumo, usa até os ventos contrários para avançar. Assim é com a vida. Se você depende da opinião alheia, está sempre à deriva. Mas quando sabe quem é, pode até ouvir as vozes externas, mas não se deixa dominar por elas. A liberdade interior nasce exatamente do desapego. E desapegar-se não significa desprezar os outros, nem viver isolado do mundo. Significa apenas compreender que a opinião alheia é secundária, que ela pode até influenciar, mas nunca deve governar. Exemplo moderno. Veja quantas pessoas vivem criando versões idealizadas de si mesmas nas redes sociais. Postam fotos que não correspondem à realidade, mostram relacionamentos perfeitos que não existem, escondem suas fragilidades como se fossem defeitos vergonhosos. E no fundo vivem exaustas, sempre com medo de que a verdade apareça. Mas quem aprendeu a abraçar a solidão, quem encontrou paz consigo mesmo, não precisa dessa maquiagem. Vive com simplicidade, compartilha o que faz sentido e não o que espera reconhecimento. Não precisa de plateia para validar sua existência. Essa é uma das maiores lições que a solidão ensina. Você não precisa ser visto para ser inteiro. E quando entende isso, descobre que já é suficiente. Descobre que a vida não precisa ser medida por palmas, mas por coerência. Que não importa quantos aplaudem, mas se você pode encarar seu próprio reflexo sem vergonha. O desapego da validação externa traz um poder quase inabalável. Quando alguém te critica, você ouve, reflete, mas não desmorona. Porque sabe que sua essência não depende daquela opinião. Quando alguém te elogia, você agradece, mas não se embriaga. Porque entende que esse elogio também é passageiro. A vida deixa de ser uma montanha-russa de emoções externas e se torna um caminho firme, pavimentado pela sua própria consciência. História inspiradora. Conta-se que Diógenes, o cínico, vivia de maneira simples, quase como um mendigo, mas com uma liberdade que ninguém conseguia tirar. Um dia, Alexandre, o Grande, aproximou-se dele e disse: "Peça-me qualquer coisa, e eu lhe darei." E Diógenes respondeu: "Sim, afaste-se um pouco, está tapando meu sol." Enquanto o homem mais poderoso do mundo se vangloriava de suas conquistas, Diógenes mostrava que o verdadeiro poder não estava em dominar exércitos, mas em não ser dominado pela necessidade de aprovação. Essa é a liberdade que nasce do desapego. Reflexão prática. Você pode começar a treinar esse desapego em pequenas coisas. Não poste tudo o que faz. Viva momentos só para você. Tome decisões sem contar a ninguém, apenas para sentir como é viver de acordo com sua própria vontade. Fique em silêncio quando sentir vontade de justificar sua escolha. Esses pequenos atos fortalecem a sua autonomia. Você começa a perceber que não precisa anunciar sua vida para validá-la. A verdadeira coragem é viver de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. E é isso que a solidão te oferece, o laboratório da autenticidade. É no silêncio, quando não há plateia, que você descobre se realmente acredita no que diz. Se age pelo que considera justo, ou apenas pelo que traz aplausos. É claro que somos seres sociais. A vida ganha sentido no encontro, no afeto, na partilha.
Mas há uma linha tênue entre compartilhar a vida e depender dela para existir. Quando a solidão não assusta mais, essa linha fica clara. Você pode amar sem se apegar, pode estar em grupo sem se perder, pode receber elogios sem precisar deles para respirar. Esse é o maior presente da solidão, o desapego da validação externa. Porque ao soltar essa corrente invisível, você descobre algo extraordinário. A sua vida é sua. Você não precisa viver como os outros esperam. Não precisa se curvar às expectativas da sociedade. Não precisa da aprovação de ninguém para seguir seu caminho. E aqui nasce a verdadeira liberdade interior. A liberdade de falar menos e viver mais. A liberdade de seguir seus próprios valores, ainda que isso te torne diferente. A liberdade de estar em paz na própria companhia, sem pressa, sem medo, sem vergonha. No fim, a solidão não é um castigo, mas uma mestra que nos ensina que o maior aplauso que você pode receber é aquele que ecoa dentro de si mesmo. Foco no presente e a conclusão impactante. A solidão, longe de ser uma maldição, é uma mestra silenciosa. Ela não grita, não impõe, não exige, apenas espera. E é nesse espaço de silêncio que se revela sua maior lição, o poder de viver no presente. Grande parte da angústia humana nasce justamente da fuga do agora. Estamos sempre presos entre dois extremos, o passado que já não existe e o futuro que ainda não chegou. O passado carrega arrependimentos, lembranças, dores não resolvidas. O futuro carrega expectativas, medos, ansiedade. Mas a solidão nos coloca diante do único lugar onde a vida realmente acontece, o instante presente. Quando você se vê só, sem distrações externas, não há para onde fugir. O presente se impõe com toda a sua força. O silêncio da solidão te convida a ouvir a própria respiração, o som dos passos, o pulsar do coração. De repente, coisas simples, um raio de sol atravessando a janela, o vento tocando sua pele, a água fria escorrendo pelas mãos, ganham um significado profundo. É como se a vida, que sempre esteve ali, finalmente fosse percebida. Exemplo cotidiano. Imagine alguém sentado em um banco de praça, sozinho. À sua volta, pessoas passam apressadas, carros correm, conversas ecoam. Mas ele está ali, apenas respirando, observando o movimento das folhas nas árvores. Por um instante, não há necessidade de estar em outro lugar, de provar nada a ninguém, de conquistar ou perder. Há apenas o agora. Essa experiência, tão simples, é o coração do estoicismo. Marco Aurélio escreveu: "Não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom." O imperador entendia que a vida é breve demais para ser desperdiçada em distrações. E é na solidão que essa consciência se torna viva, porque quando você se aquieta, percebe que cada momento é único, irrepetível, e que o presente é tudo o que você realmente tem. A solidão, então, não é um vazio, mas um portal para a presença. E viver no presente é o antídoto contra dois venenos da mente: a prisão do passado e a ansiedade pelo futuro. Quando você se ancora no agora, descobre que não precisa carregar as culpas antigas nem temer o que virá. O agora é suficiente. Metáfora. A mente humana é como um cavalo selvagem, corre sem parar, sempre em direção a algo que não existe ainda, ou voltando ao que já se perdeu. Mas quando você aprende a domá-la na solidão, percebe que não precisa correr, basta segurar as rédeas e conduzi-la com calma. O cavalo, antes inquieto, pode finalmente andar no ritmo certo. E é no presente que nasce a verdadeira coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E essa decisão só pode ser tomada no agora. Não amanhã, não depois, não quando tudo estiver perfeito. A coragem é sempre um ato presente. Muitos adiam a vida porque acreditam que ainda não estão prontos. Esperam a companhia certa, o reconhecimento externo, as condições ideais. Mas esse momento nunca chega. Quem não aprende a abraçar a solidão, nunca encontra o agora. Vive sempre adiando a própria vida. O estoicismo nos chama para outra postura.
Viver com intensidade o que temos, enquanto temos. Não significa ignorar responsabilidades ou desprezar o futuro, mas compreender que tudo o que você realmente controla é sua atitude neste instante. História prática. Conta-se que Sêneca, em uma de suas cartas, escreveu: "Enquanto adiamos, a vida passa." Ele lembrava que muitos gastam tanto tempo se preparando para viver que nunca vivem de fato. A solidão é um lembrete de que o palco da vida não está no amanhã, mas aqui, neste segundo que se esvai. E esse foco no presente nos devolve poder. Porque, se não podemos controlar o passado e o futuro, podemos escolher nossa postura agora. Podemos escolher não reagir com desespero, mas com serenidade. Podemos escolher não mendigar aprovação, mas agir com autenticidade. Podemos escolher não fugir da solidão, mas abraçá-la como oportunidade. Exemplo moderno. Pense em alguém que decide desligar o celular por algumas horas e simplesmente caminhar sozinho. No começo surge a inquietação. E se eu perder uma mensagem importante? E se alguém precisar de mim? Mas com o tempo, essa inquietação se dissolve. Ele percebe que o mundo não parou sem sua presença digital e que a própria mente começou a se aquietar. Descobre o prazer de simplesmente andar, ouvir os sons ao redor, sentir o ritmo dos passos. Esse simples ato de estar presente devolve a sensação de liberdade. E a conclusão é clara. Quando você se ancora no presente, descobre que não precisa de ninguém para autorizar sua vida. Não precisa da permissão do mundo para ser quem é. A solidão nos ensina justamente isso, a viver com autonomia, a não esperar pela aprovação externa, a não adiar a coragem, porque no presente, você já é suficiente. No presente, você já pode agir. No presente, você já pode viver. Reflexão final poderosa. Você não precisa de aplausos para dar o próximo passo. Não precisa de testemunhas para validar sua jornada. Não precisa de companhia para sentir a plenitude da vida. A solidão é o espaço onde você descobre que já carrega tudo o que precisa dentro de si. E quando entende isso, a impermanência não assusta mais, o desapego não dói mais e o presente se torna um presente. Por isso, quero terminar com essa verdade que ecoa como um chamado à vida. Você não precisa de permissão para viver com coragem.